Então, nós chegamos mais uma vez aqui. Vamos fazer uma análise, vamos colocar assim, de determinadas situações que nós vemos, nós passamos e ficamos sem entender dentro da nossa religião. Eu quero colocar, antes de mais nada, vamos começar, e eu quero falar uma coisa, tá? Vou mandar um abraço, presta só atenção, aquele alô, aquele povo, aquela gente boa, da cidade de Araxá, Minas Gerais. Aquele povo, gente boa que tem lá, aquelas pessoas que gostam, né, da macumba, que gostam da espiritualidade africana. E, ao mesmo tempo, também, o pessoal que faz contato ali de Maringá, no Paraná, pessoal que é do Batuque também, que está sempre aí dando um apoio, pessoal de Campinas, o pessoal também de Mogi das Cruzes, principalmente o Zé de Airá, né? Está lá a Marisa também, de Contagem. São os momentos importantes. Mas eu queria chegar e falar uma coisa. Eu botei uma matéria dizendo que não se usa roxo dentro do candomblé, a não ser com permissão de Nanã. E as pessoas antigamente tinham medo de se dirigir a Nanã, fazer alguma coisa, porque diziam que estavam levando a morte para dentro do axé. Hoje em dia essas coisas chegaram, modificaram tudo. Mas isso daí devido ao ICC Lagbar, que são o retorno do conhecimento das tradições diante do conhecimento de Fá, das coisas que estão sendo divulgadas. E, ao mesmo tempo, quero agradecer a PTB Oia Cubicá, entendeu? Pela presença, por tudo que sempre chega e faz. E estou colocando também, divulgando, né, sobre Ogoicuritá ou Beto de Exu, as figuras que eles fazem no texto, que ele está sempre divulgando, fazendo tudo, e falar que ele está com uma página na internet, que não é uma página, vamos colocar logo isso, não é uma página, é uma biblioteca virtual em que ele está administrando e tem todas as informações que nós trabalhamos aqui, colocamos e fazemos esse tipo de coisa. Então, você precisando tudo, você busca lá com Beto de Exu, tem informações magníficas, tudo para você ficar por dentro de toda a cultura afro. Mas eu quero chegar e colocar uma coisa: cultura afro, ICC Lagbar, que é a religião tradicional. Por que eu estou falando isso? Porque hoje nós vamos falar de Lorogum. E antigamente, presta só atenção, aliás, o Lorogum, ele começou quando as pessoas ainda no candomblé, com aquela visão da igreja, né, do tudo, nesse período o que se fazia? Se cobria todos os orixás com pano branco, a mesma coisa que a igreja católica fazia, cobrir os santos, porque seria o período de que os santos da igreja não poderiam chegar e ver, só depois, né, do domingo de Páscoa, sábado de Aleluia. E o pessoal do candomblé antigo, né, vamos botar assim, eles faziam essa situação, tá? E cobriam os ibás, tudo, e determinavam que esse período nenhum orixá estaria no Brasil. Todos eles foram para a África, nos deixando aqui a Deus dará. Essa era a visão, tudo, que eles foram lá para resolver as brigas, confusões que tinham, tudo, e renovar as energias para poderem voltar para o próximo ano. E as pessoas começaram, não, mas aí a gente ficou sem nada, e sem isso, e sem aquilo outro, e
Com o tempo chegou um e falou assim, não, mas não vai todos, fica um para tomar conta de todo mundo, e a gente vê no jogo tudo, porque vamos ter um orixá que chega e fica, para tomar conta da casa de santo, para isso, aquilo, outro lá. E o que é o Lorogum na nossa palavra, assim, tudo? Olo quer dizer Senhor, Oro, falar, né, gritar, e Ogum, guerra. Então, aquele Senhor que fala pela guerra, que seria os momentos. Algum período, algumas casas de santo faziam também uma briga, conforme se fazia com o Shogun, tudo, só que aí passaram a chegar e fazer o seguinte: no retorno do orixá, se colocava um grupo vestido de branco, que seriam ligados ao Oxalá, e outros de vermelho, que seriam ligados a Xangô. E esses grupos iriam correr toda a casa de santo, chegando, se apresentando nos quartos de santo, batendo pau, tudo, até se reunirem no salão principal, né, que seria ali o salão. Ele representa a feira, aonde todo o centro da aldeia, tá? Então, vocês chegam e veem isso aqui. Quando a gente fala o salão onde tem o candomblé, o salão onde tem o candomblé, ele representa o centro da aldeia, onde se acontece tudo, aonde se tinha o trono do rei ou da rainha, tudo, que ficava ali para chegar e ver o que estava para acontecer e tomar decisões na frente de todos. Inclusive os nascimentos, tudo eram ali. As mulheres pariam naquele momento ali fora, para quê? Se ter certeza que aquela era a criança certa, que não foi trocada, ou que aconteceu alguma outra coisa nesse sentido. E colocando essa situação diante, então, a parte em que você faz o candomblé, que você roda, é o centro da aldeia, é o centro da vida social, o centro da vida religiosa, da vida política, e aonde acontecia as trocas do mercado. Tanto é que o candomblé, tá, em si, o culto africano, ele é direcionado a Exu. Tá? Se você chegar e ver o candomblé, pertence ao orixá Exu. Mas aí o que aconteceu? Quando chegavam ali no centro todo, esses dois grupos, armados de folhas, né, de cada orixá, a toria, alguma coisa, eles começavam a se bater nas pessoas, tudo, encenar um atrito ou uma guerra ali, tudo que tinha, e que depois se encerrava com a presença, quando Oxalá virava, que já estava então terminando a quaresma, os orixás já poderiam ser descobertos, todos corriam no quarto para retirar os lençóis de pano branco que estavam cobrindo os ibás. E o pessoal que dizia, porque nós somos das antigas, que isso é tradicional, a igreja faz tudo. E aí é que eu falo que tem uma matéria que eu mandei para o Beto de Exu, dizendo a diferença, né, das casas que tem Ifá, das casas que não tem. Porque as casas que tem Ifá, elas procuram resgatar a pureza do culto dentro dos moldes africanos. As que não tem, elas seguem uma mistura de cristianismo, igreja católica e situações impostas pela escravidão, onde nós vemos sincretismo, vemos determinadas outras coisas. Inclusive, eu gostaria de colocar para vocês o seguinte: houve um tempo atrás em que os pais de santo, os mães de santo se reuniram, presta atenção, de todo o Brasil, tudo, né, ou aquelas pessoas que puderam estar presentes, e o que aconteceu? Elas, nessa reunião, elas chegaram e firmaram, que foi em Salvador, um documento dizendo não ao sincretismo. Então, a partir daquele momento, Ogum não é mais São Jorge, São Sebastião não é mais Oxóssi, Santa Bárbara nada a ver com Inhaçã, e aí foi tudo. Então foi dado um basta nessa situação.
Algumas datas religiosas nós aproveitamos por causa do feriado católico, então nós aproveitamos até em função das pessoas terem mais tempo para as funções dentro dos terreiros. E algumas casas de santo não aderiram a isso, continuaram com o sincretismo. Então aí é que está essa situação. Então é importante nós entendermos essa situação que está passando, porque o Louro Ogum, ele é realizado no período, né, da Igreja Católica, em que ela faz a quaresma, e o candomblé tentou copiar, né, os antigos tudo, porque veja só uma coisa que vocês têm que entender. Na Bahia antiga, tudo, os mães de santo, as pessoas de orixá, eles não consideravam o candomblé como uma religião. Você chegava lá no censo e perguntava sua religião católica. Mas você está no terreiro? Não, terreiro não é religião. É um culto que eu vou lá, que eu tenho as coisas lá, eu sigo a religião católica. E essas mães de santo frequentavam a missa, estavam, inclusive até muito pessoas negras, escravizadas, tudo, eles formaram as sociedades, erguendo templos católicos. Veja só uma coisa, os terreiros de candomblé tinham dificuldade, ainda tem hoje, de se levantar, de se fazer a casa de santo, tudo lá. Os negros se organizaram em sociedades, Sociedade da Boa Morte, Sociedade São Benedito dos Homens Negros, tudo, e levantaram verdadeiras igrejas, tá? Não foram capelinha pequena não, igrejas para esse fim, arrecadando dinheiro, trabalhando tudo, doando, porque a lavagem cerebral deles foi tão grande, que ali que está Deus, que eles em determinado momento eles esqueceram da religião deles, embora praticassem, para se dedicar e criar a Igreja Católica, para poder estar ali e, presta só atenção, serem sepultados dentro da Igreja Católica, como os brancos faziam lá na igreja deles. Então tinham aquelas igrejas que eram destinadas aos homens de cor, às pessoas de cor, quando morriam. E eles eram lá enterrados lá dentro, tudo porque eles queriam estar perto de Deus. Deus, dentro da visão deles, não era o do candomblé, era da Igreja Católica, que aquele era o verdadeiro Deus. E isso causou uma lacuna muito grande na religião, porque as pessoas começaram a achar que Deus não está na nossa religião. E isso é uma coisa desagradável. Eu mandar aquele eguerrei para o pessoal do Xoguian, para aquelas pessoas que têm o Xoguian na cabeça, entendeu? Não posso deixar de dar aquele negócio e pedir também ao Xoguian que abençoe a gente. É muito importante essa situação, porque isso tudo tem a ver com nossa religião. Tá? Se nós hoje temos os babalorixás, as ialorixás, os alabás, tá? Que são sacerdotes da nossa religião, em que hoje eles podem chegar e dizer, não, nós não queremos nada que tenha a ver com o catolicismo, o cristianismo. Hoje nós podemos chegar e dizer, mas no passado não era isso. E muitos dos nossos irmãos de religião não conseguem entender a necessidade dessa separação, porque a filosofia da religião afro-brasileira é uma, a religião da católica é outra. Me mandaram, algum tempo agora atrás, umas menções de Jesus, disso, aquilo, o outro, tudo, de uma pessoa que acompanha aqui os vídeos, vê o canal lá, conhece alguma coisa, e me mandou alguma coisa dizendo que, Pai de Santo, o senhor não fala de Jesus, tá? O senhor não fala da Bíblia, não fala de Deus.
E eu mandei para ela respondendo no privado que eu, embora respeitasse Jesus, a minha religião não tem nada a ver com ele. Tá? Porque, vê só uma coisa, o católico, ele não diz que respeita a macumba e não fica, a gente também respeita lá, mas temos que entender uma coisa, Jesus lá e nós aqui. Ele deu bons exemplos à humanidade? Deu, mas também deu péssimos exemplos também, porque essas guerras, esse quebra-quebra dentro dos terreiros que acontece, tudo, é que está lá dentro da Bíblia. Que Deus manda as pessoas fazerem aquilo tudo. E isso não é legal, tá? Uma religião em que manda agredir, que manda matar o semelhante, manda derrubar todas as árvores, tudo, manda matar todos os animais. Hoje na cultura a gente teria de chegar e rever essa situação. E então eu falei esse tipo, e ela chegou e falou assim, não, mas eu acho que não tem nada a ver. E eu coloquei para ela, você em Salvador, né, Bahia, você vê os padres, eles gostam, alguns têm simpatia pelo candomblé, mas você não vê eles na missa citando o nome de nenhum orixá do candomblé, porque ali a religião, ele é o representante de uma religião e ele tem que seguir a filosofia e o que manda a religião. E a mesma coisa os babalorixás. Nós temos, né, o Walter de Oxoguian, nós temos a Ana Paula de Oiá, que é uma Yalorixá, nós temos o Alabaqueleji. Eles não vão chegar lá na hora, né, e falar de Jesus. Não, a religião deles não comporta isso. Tá? E nós temos que tirar essa situação. E então, o que acontece? Aí nós voltamos no Lorogum. O Lorogum é aquela encenação que nós fazemos, que traz aquela briga, aquela disputa, tudo dentro do período de Quaresma. Mas olha só uma coisa, nós temos o Lorogum das casas que não aceitam o Ifá, nós temos o Lorogum daquelas casas que querem manter o cristianismo, porque eu tenho ali um lugar, o oratório, que Jesus, tudo, tenho que levar o Iaô na missa do Iaô, porque se ele não assistir a missa, ele não foi na presença de Deus. E isso tudo aí é muito desagradável para a nossa religião, porque daí entendeu que o Babalorixá e a Lorixá, eles não têm autonomia, eles precisam de outro sacerdote, de outra religião, para dar o aval daquilo que está ali, remover o pecado, para que aquela pessoa possa chegar e estar. E isso nós temos que varrer do nosso candomblé. Nós temos que chegar e apurar o nosso culto. Nós não precisamos mais do sincretismo de cultuar Oxoguian embaixo de uma estátua do Oxalá, de cultuar Inhaçã embaixo de uma estátua de Santa Bárbara. Nós não precisamos disso. Mas a primeira coisa não é tirar o santo debaixo da estátua, o orixá, o otá, os apetrechos religiosos do orixá que estão ali. Nós temos que sair debaixo dessa estátua que está em cima de nós, que é representado o que nós mesmos colocamos, que nós não assumimos a nossa religião. Nós ficamos com medo, nós ficamos tudo e ficamos buscando na religião de outros os dogmas que nós achamos que não temos. A presença de Deus está presente, e Bolocô, e Bolo do Mali, quantas casas chega a estar? Aí vieram me perguntar, não, mas na macumba não tem a presença de Deus. Meus irmãos, se tiver algum lugar que não tiver a presença de Deus no universo, então Deus não é onipresente. Temos que rever o conceito. E nesse Lorogum agora que nós estamos vivendo, nesse período da Quaresma, essa situação, os orixás, conforme eles dizem, vão retornar.
Vamos fazer todas as comidas deles para recepcioná-los. Mas a pergunta que eu vou chegar e fazer para você, para os babalorixá e alorixá, os alabás, ogés, tudo, orixá, foi mesmo para a África de férias no período da quaresma? Ele está sem poder fazer nada porque ele está coberto no pano branco e é o momento que está celebrando a morte, né, e ressurreição de Jesus? O que o orixá tem a ver com Jesus? São essas as perguntas que eu vou chegar e deixar. Porque no Axé Legbaratolá nós não seguimos isso. Porque isso marca o início do ano litúrgico, o início do ano litúrgico católico. O ano litúrgico da nossa religião começa em junho, que é quando começa o ano novo africano Yorubá, das religiões tradicionais. É isso que eu acompanho. Nós estamos no ano 57.800 alguma coisa. Aí pergunta, por que isso? Porque esse calendário, ele marca desde quando começou o início do homem sábio, começou as gravuras de caverna, que o homem começou a se comunicar. Então ali é que começou os primeiros reinos africanos, as tribos chegando, se modificando. E dentro dos odus de Ifá se fala disso. Agora, se você não quer aprender Ifá, você não quer chegar e ver essas coisas, porque você não precisa aprender Ifá para seguir o Babalaô, você vai aprender Ifá para você seguir a sua consciência corretamente. E aproveite para mandar um abraço aos alfacãs, Itefás, a Petebi e Anifá, aos Orieté, aos Obá, aos Itefás. E não posso deixar também de chegar e dizer aqueles que eu digo que são a infantaria dentro da casa de Senhor, são os almozifás. Meus irmãos, é o que eu tinha que colocar hoje. O Lorogum é grande. E ele não está ali só naquela disputa de santo, não, aquela brincadeira. Ele vai mais além. O Lorogum saiu da casa de santo e é necessário que a gente chegue e faça isso. Podemos fazer essa brincadeira dos duas correntes dentro, né, das divindades do barracão, mas não podemos nos deixar subtrair a nossa religião em favor de outra religião. Isso é muito ruim. Axé, Eguerrei, Obacaô, Cabecilei, Parrei e, acima de tudo, muito axé para tudo. E aquele povo de Magé, de Macumba mesmo, o pessoal do Rio de Janeiro, o pessoal ali de Caxias, né? Gente, um forte abraço no coração, um beijo no coração e minha bênção. E aproveito e peço a bênção de vocês também, que possam chegar e nos abençoar sempre nesse momento. Axé.